Eu penso que se acontecer por uma vez, tem que ser uma exceção, porque a dupla não conseguiu chegar. Eu tive, quando nós estávamos construindo a igreja, algo muito importante para resolver, que naquele dia eu não ia poder estar na casa de paz. Eu pedi a uma das pastoras da equipe para acompanhar minha esposa, para que pudesse manter isso. Então, é muito fácil a gente se, não, é distante, não, está ocupado. Não, os nossos discípulos precisam estar sendo ligados de que a missão às vezes não vai ser do lado da nossa casa. E quando eu estou me deslocando em favor daquilo, talvez vai ser alguém que ia deixar de passar a eternidade no inferno e vai passar no céu, porque eu paguei por isso pela vida. Pode? Amém, é verdade. Glória a Deus. A dúvida não é minha, mas surgiu na célula no ano passado. A pessoa tem interesse em fazer casa de paz, porém não tem interesse em ter célula, liderar a célula, ser líder de célula. A pergunta é, que a pessoa perguntou, o que eu vou fazer depois? Qual é o direcionamento que eu que quero fazer a casa de paz preciso ter depois? Boa pergunta. Às vezes a pessoa está muito ocupada como empreendedora, ou ela já tem ministério na igreja, ou o seu tempo está, porque ela está em implantação de um negócio, faculdade, Enem. Existem vários motivos pelo que a pessoa não tem tempo naquele tempo, mas ela quer exercer o chamado. O que ela tem que fazer? Ela tem que se alcançar com a liderança dela, o líder da célula que ela faz parte, o líder de uma célula. Eu tenho certeza que esse líder vai ficar muito feliz e depois dar o suporte. O que ela vai ter que fazer? É na última reunião, ou nas duas últimas reuniões, levar aquele líder que vai dar o pós, que vai dar a consolidação, que vai dar o cuidado na vida daquela pessoa. O que a gente faz, por exemplo, quando eu estou plantando, eu estou numa casa de paz, e aquele filho da paz diz assim, olha, eu não quero que encerre, eu quero que dê continuidade aqui em casa. Aí a gente chama de célula embrionária. A gente vai ficar 8 semanas fazendo a consolidação na casa dela, e depois a gente faz a festa da multiplicação e nasce a nova célula. Por exemplo, eu sou o líder daquela casa de paz, mas eu não tenho tempo dentro da minha estratégia de liderar uma nova célula, porque eu sou supervisor, porque eu viajo, porque eu sou pastor. Então, naquelas 8 semanas da célula embrionária, eu já levo o meu discípulo, alguém da equipe, que vai gerar relacionamento com eles para dar. Então, depois de 8 semanas, eles já fizeram amizade para dar continuidade. Então, da mesma maneira que a pessoa pode, isso serve para todos. Eu não tenho como cuidar depois, eu não tenho como, mas eu quero fazer a casa de paz. Então, você já faz uma parceria com uma célula, com um discipulador, e no finalzinho ele vai acompanhar você nas duas últimas reuniões para gerar uma afinidade e dar o pós, a consolidação, cuidado com aquelas pessoas. Alguma outra pergunta? Mais alguém? Vá. Assim, no ano passado eu fiz 3 casas de paz. Parabéns. E teve 2 pessoas que eu fiquei na dúvida, se terminou da casa de paz e elas não foram para outra igreja, porque eles querem perto da casa dela, eu tinha família lá. Esse ano, em nome de Jesus, eu pretendo fazer, né? Deus me deu direção. Quando for assim, o que eu tenho que fazer? Deixar aí, como é que é? Olha só, vai acontecer. A gente sabe que o nosso papel é semear a semente. Se aquela pessoa, o nosso desejo é que ela continue na nossa congregação, porque a gente tem como garantir que elas vão ser bem cuidadas. Mas se ela disser não vai dar, porque a distância, porque é mais próximo, você semeou a semente, um dia diante de Deus você vai receber. O ideal é a gente mostrar para ela que igrejas são diferentes, cada uma tem seu histórico, cada um tem a sua linha de trabalho, cada uma tem a revelação que recebeu de Deus. O ideal seria continuar para que a gente pudesse dar continuidade, porque não é só ganhar, ela vai passar pelo cuidado, através das células, ela vai ser discipulada, ela vai poder ser pastoreada nas suas necessidades, através da visão que Deus deu à nossa igreja local, os dons e talentos dela vai poder ser aflorado e ela crescer naquilo que Deus entregou. E talvez isso que a gente gostaria que ela recebesse, nessa outra igreja a gente não tem a certeza que isso vai acontecer. Então, uma forma bem amorosa e carinhosa, mostrar as vantagens
de estar conosco. E você ela vai entender. Mostra, inclusive, pessoal, se você estiver na igreja, eu vou poder te acompanhar. Exatamente. Posso olhar você, ver você perto de mim e tal. Porque também pode ser um laço do diabo para a pessoa acabar se desviando, que ela vai para outra igreja. Ela não vai ter ninguém que acompanha. Uma igreja de campanha, uma igreja que a porta está aberta, a pessoa vai se quiser, se não quiser ninguém acompanha, e a gente não vai ter como garantir esse coisa. Na verdade, essas três perguntas que abordaram aconteceu comigo no ano passado também. Certo. Só que as três perguntas, a primeira que ela perguntou se de uma pessoa só, a segunda era que se foi para outra igreja, não foi? E a de Ionária, que foi qual mesmo? Sobre quem vai dar o pós, se poderia ser outra pessoa fazer a consolidação daquela filha da paz. Eu fiz também 3 casas de paz. Né? Durante o período, foi levantado pessoas, só que as pessoas também não puderam fazer. Aí eu continuei sozinha, entre aspas, eu e Deus. E eu só pedi a bênção do meu pastor, né? E ele me abençoou, falou, vai, eu devo contigo. Amém. Claro que existem exceções, mas dentro do que a irmã falou, a Bíblia diz que a gente não pode empreender. Como é que você vai construir uma torre sem antes ver os valores e custos? Então, eu não posso me comprometer de começar algo sem encerrar. O que a gente falou de maturidade, isso é maturidade, né? Predispõe a fazer algo. Irmãos, alguém que não tem 20 minutos, uma vez por semana, para falar do amor de Jesus para alguém, precisa repensar a questão do seu ir. Todos nós somos ocupados, temos filhos, cuidamos da saúde, precisamos ganhar dinheiro, precisamos dar tempo à família, mas quando você vai fazer 3 casas de paz, uma atrás da outra, tira um dia da semana, 20 minutos, 25, 5 minutos de deslocamento aqui, o seu interior é mais próximo dos lugares, dá para fazer. É só a gente parar para priorizar aquilo que é mais importante para nós. Seguindo ainda a pergunta da irmã, rapidinho para não perder o raciocínio, veja só, nós fizemos 7 encontros das casas de paz, a pessoa aceitou Jesus, e depois a gente vai fazer as 8 reuniões da consolidação. Então há uma caminhada. Eu acho muito difícil, depois dessas 7 semanas de casa de paz, aceitou Jesus, você começa a convidar para vir para a igreja, eu moro longe do meu bairro, não, mas a gente vai fazer a consolidação, você tem mais 8 encontros com ela, são quase 4 meses. Eu acho muito difícil que no final de 4 meses de relacionamento, de você dedicando a sua vida a ela, pastoreando, tirando as dúvidas, ela deixe de congregar conosco, porque ela já viu que você é o instrumento de Deus para fazê-la crescer. Então ele não desistir daquele fruto, e mesmo que ela vá visitar, e que ela então realmente eu vou ficar mais longe, você, como o apóstolo orientou, então a gente vai precisar encerrar o nosso vínculo. Eu só tenho como garantir o seu cuidado se você estiver congregando conosco, até por uma questão de ética. Eu não tenho como cuidar de alguém que congrega comigo. Ela vai sentir a falta daquela atenção, daquele cuidado, e com certeza ela vai voltar para estar congregando comigo. E realmente foi um período de crescimento espiritual, tanto para a gente desenvolver os dons, tanto para a gente ver a mão de Deus. Eu vi Deus dando livramentos, trazendo curas e até ganhando vidas, né, para o reino dele. É igual ela falou. Uma menina, ela aceitou Jesus durante a casa de paz. Só que ela não veio para cá, ela foi para outra igreja. Mas o importante é que essa vida foi semeada, né? E aí, era só isso, de falar que aconteceu todas as... Parabéns, Deus te abençoe. Alguém tem mais uma pergunta? É basicamente a pergunta da irmã, Shalom. Eu poderia ministrar a casa de paz para os meus próximos filhos? Eles são evangélicos? Não. Então está falando, não tem problema nenhum. Só não é válido na nossa casa se todo mundo for crente. Se tivesse, por exemplo, todos servindo a Deus, mais um que não estivesse, poderia ser feito. É uma maneira até da família estar em culto.
É uma maneira de, quando a casa de paz acabar, você continuar naquele ritmo no culto familiar. Então está valendo, vai ser muito bom. Já reúne com os filhos, ora junto com eles, fala do propósito que é a salvação do pai, do esposo, e já firma uma aliança com Deus de dar continuidade com o culto doméstico, com o culto familiar. Ok? Tem mais alguma? Quer falar? Era mesmo. Amém. Forte. Ok. O senhor segue. Meninos, vocês ministraram maravilhosamente. Amém. No Espírito. Vamos aplaudir. Amém. No final, vocês olham para a gente. Antes de dar continuidade, pastor, em relação à consolidação, a gente tem aqui um material de consolidação que poderia ser uma sugestão, por exemplo, paralelo à célula depois da Casa de Paz, fazer esse material de consolidação, que são os princípios básicos da igreja, que acontece, questão de batismo, de tantos outros temas que são importantes trazer para esse novo convertido que não tem noção nenhuma dessas coisas. Seria interessante, por exemplo, esse material. É fundamental. Quando nós falamos sobre isso, a nossa querida está trazendo que já há esse material pronto aqui. Sim. Então, concluiu a Casa de Paz, você reunia na quarta, olha, fizemos a chave da salvação, veio da igreja, aceitou Jesus, ou não veio da igreja por um motivo de força maior. Semana que vem, quarta-feira que vem, vamos ter o nosso encontro para a primeira reunião. Fechamos o ciclo da Casa de Paz, mas vamos dar continuidade agora no seu cuidado, e aí você já começa com esse material. Porque eu tenho um particular na nossa igreja, a igreja aqui já tem o seu, geralmente cada igreja se adequa com um material particular, e isso vai gerar maturidade para que ela decida ficar na igreja, para que ela participe da célula, ela vai entender melhor sobre Deus, sobre o batismo, sobre congregar. Eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença. Então, procura no final, nossa querida irmãos apóstolos, já tem esse material e vai poder estar falando em nome de Jesus. Amém? O apóstolo está vindo buscar o celular de vocês. Está tocando. Amém. Vamos dar continuidade, queridos, com essa última matéria. Eu sei que todos agora luxaram, encheram a barriga, ninguém está preocupado com o horário do almoço, todo mundo. Amém? Não, mas eu vou ser breve sem as palavras. Essa música não significa a gente quer acompanhar só Ok. Eu não sei perceber a consolidação desse problema. Eu entendo. Você quer saber como lidar com isso? Pronto, o pastor está colocando a situação de uma família que ele tem tentado acompanhar, mas tem um membro da família que não se firma, volta para as drogas, e vai e volta, fica naquela. Cada caso é um caso, a gente precisa ser muito sensível ao que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. Nós tivemos uma casa de paz que fizemos, que na época a gente dava uma outra nomenclatura. Não, a gente chamava de GEs, grupos evangelistas, mesma coisa, com outro tipo de estudo, só que não tinha estratégia da casinha, era uma série de estudos para ganhar aquelas pessoas para Jesus. E eu tinha um projeto de abrir uma célula naquela região, naquele bairro. Então, o projeto era manter alguns meses aquele GE, quando a família aceitasse a Jesus, a gente poder dar continuidade com a célula. E assim a gente fez, a gente começou o GE. Alguns membros daquela família aceitaram Jesus, levantamos uma liderança, colocamos a Bíblia. E a gente tinha dificuldade porque eles não conseguiam, ninguém da vizinhança vinha. Tinha um senhor muito idoso da casa que já era cego, quando a gente ia começar a reunião, iam acordar ele que estava dormindo. Ele às vezes acordava e pedia para a esposa um gole de cachaça, manda pegar o gole. Depois eu ficava até brincando com minha esposa numa situação constrangedora. Aí ele dizia, não, domingo a gente vai para a igreja, alguém ia lá buscar, chegava lá e dizia, não, hoje a gente não vai não, e aí voltava aquele carro vazio. Depois a gente ficou sabendo de que havia uma das filhas da família que era homossexual, que morava com outra mulher dentro daquela casa. Né? Então depois de algumas semanas a gente percebeu que
acontecendo oração na minha casa, então algo vai alcançar. Aquelas coisas de deixar a Bíblia aberta, né, e achar que alguma coisa vai estar acontecendo. Então chegou um momento que nós descontinuamos. Olha, queridos, a gente está encerrando aqui, a arca vai pousar agora em outro lugar, porque senão a gente precisa ser espiritual, mas a Bíblia diz que tudo é racional. Vai haver alguns momentos que a gente vai perceber que a pessoa não quer. Então, olha, estamos lá, a igreja está lá, o dia que quiser estaremos. A célula está sendo migrada para tal endereço. Quando nós mudamos a célula, nunca mais botaram os pés nem na igreja, nem na nova célula. Então a gente percebeu que realmente eles não queriam. E aquilo que a gente falou, e lá na estratégia de casa de paz diz, olha, quando você lê Lucas 10, vocês vão de casa em casa, eu irei depois de vocês, mas eu quero preparar vocês. Vai ter lugares que não vão me receber. Então o que é que vocês vão fazer? Até o poeiro dos pés, vocês vão bater. E às vezes eu já vi pastor tendo interpretação de que sacudir a poeira dos pés era amaldiçoar a casa, e não é nada disso. Isso está falando do coração do obreiro. Ele está querendo dizer que nada vai ficar no coração dele, porque aquela casa não quis, até a poeira ele vai deixar para trás, e ele vai entrar numa outra casa, e se aquela casa quiser, ele vai ficar comendo com aquela casa alguns dias, e é exatamente a estratégia de casa de paz. Então, abençoa, se Deus te direcionar assim, vai investir o tempo e as emoções em outra família. Amém? Eu vi muito obreiro destruído, desgastado, está tentando caminhar. A gente só caminha com quem quer caminhar. Não tem como você discipular uma pessoa que não quer ser discipulada. Não tem como você amar alguém que não quer ser amado. Então a gente precisa ser racional em alguns momentos. Somos emocionais, somos espirituais, mas em alguns momentos a gente vai ter que tomar uma decisão para nos proteger e proteger o ministério de Deus. Amém? Glória. Diga, pastor. Shalom, queridos, amém? Eu achei muito importante eu fazer essa colocação. Desde o primeiro treinamento que nós fizemos, e depois eu retornei para Trancoso, e eu repliquei o treinamento, bem como o material dele, e com aquilo que eu já tinha, que o apóstolo nos discipula e tudo. E eu consegui ter um grande êxito de motivação para novos líderes. E acho que foi Leonardo falando sobre a pessoa, às vezes ela se motiva para ser um semeador da paz, mas quando ela se depara com a célula, ela já fica bem segura para ser um líder de célula. Eu consegui bastantes semeadores da paz. Então, no treinamento que eu repliquei daqui para lá, muitas pessoas que não se enxergavam capazes de fazer, estavam fazendo casa de paz. Teve uma noite que um semeador da paz ficou doente, e eu fui fazer e fiz 4 casas de paz com outro moço que, você olhar, ele não tinha, ele é inseguro completamente, mas ele foi comigo e ele foi. Aí eu fiz a primeira casa de paz para que ele pudesse olhar. Na terceira casa de paz eu falei para ele assim: e aí, o que você acha? Vamos lá? Lá em Sapirara, que tal você fazer a próxima? Ele já tinha visto eu fazer 2 vezes, então era só uma questão de evitar. E ele fez as outras 2 e eu do lado dele. Mas a minha colocação aqui para não tomar o tempo, pastor, é a seguinte: a pessoa às vezes fica insegura ser líder de célula, e a gente sabe que às vezes vem uma insegurança, um medo, às vezes a questão, a pessoa tem aquela acusação que me coloca, pecado, eu estou com minha vida ainda não sei o quê. E a gente sabe que nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, somos separados, escolhidos de Deus, entende? Temos a marca de Deus. Mas tem um gigante que não é tão assim, não é tão das trevas que a gente pensa, mas é um gigante na vida das pessoas, que é o estudo da célula. Tem gente que tem muita dificuldade de lecionar aquele estudo. Parece que não, mas é um empecilho para muitas pessoas, entendeu? Às vezes ela fala em público, não é o problema dela. Ela ir ser uma líder de célula, um semeador da paz, não é o problema dela. Às vezes o problema dela é ela pegar o estudo e ela fala: meu Deus, como é que faz isso? Porque eu não faço igual o pastor Cleiton, eu não faço igual o líder fulano de tal. E eu percebi que
que o estudo, principalmente da Casa de Paz, eu acho que ele poderia ser mais enxuto. Em que sentido? Porque a Casa de Paz, ele é um evangelismo rápido, justamente para provocar uma certa expectativa da próxima reunião. Porque a pessoa fala, mas já passou? É isso? E você vai vir aqui semana que vem? A pessoa fica com a expectativa. Mas se o estudo ele é longo, a pessoa que tem essa dificuldade, ela fica meio assim, mas eu tenho um tanto de coisa que eu tenho que ler, ou que eu tenho que falar. Então eu acho que se o estudo ele fosse um tanto mais resumido, se ele fosse um tanto mais direto, eu acho que a gente ganharia um tempo. No treinamento que eu repliquei daqui para lá, quando eu treinei, eu mostrei na prática mesmo, entende? Eu peguei o estudo, boa noite gente, tudo bem? E fui aqui. Exatamente, eu literalmente mostrei. E teve uma da irmã falou, sabe quando uma criança fica surpresa? Ela olhou para mim e fez assim, entendi. Ela captou o que eu quis dizer. Ou seja, você consegue fazer tudo dentro de um tempo mais curto e você consegue deixar aquele anseio da próxima chave, do próximo passo. Então eu acho que o estudo, tanto para uma casa de paz quanto para uma célula, se ele tem assim se ele tem um resumo, se ele é básico, sabe? Tem aquele tema, tem os tópicos, você consegue ali remir o tempo e você consegue ter resultados maiores. É o que eu vejo. Eu tomei essa liberdade, é claro, eu posso me bate por isso, mas eu peguei cada estudo, particularmente como eu sou pastor da igreja, eu estudei todos eles e eu fiz todo um resumo, peguei aquilo que eu entendi que aquele que é mais inseguro para lecionar, para transmitir esse estudo, de uma forma que ele pudesse pegar aquele estudo e falar assim, não, eu consigo, aqui está bem, muito didático, muito simples, tudo muito pontuado, separei e deixei tudo muito mais fácil para eles, entende? Não que seja difícil você lecionar os estudos da célula da Casa de Paz, mas eu acho que isso é um gigante na vida de muita gente. Tem gente que já está pronta, já está preparada, está com vontade, mas quando ela pega o estudo de célula, querendo ou não deixa de ser um empecilho que gera uma pequena insegurança. Eu fazer isso, então eu acho que a gente poderia tentar pensar um pouco, né, dentro de cada um, como que a gente pode fazer isso para dar essa resumida, para ficar mais simples. Eu acho que é. Veja só, a gente tem um universo de pessoas. A gente tem um universitário, a gente tem um graduado, um pós-graduado, a gente tem um leigo, a gente tem aquele que está aprendendo. Então a gente tem um leque grande de pessoas, não é um nicho específico. Olha, eu estou ministrando para acadêmicos, eu estou ministrando para ribeirinhos. Então o que acontece? A gente tem um esboço. Por exemplo, ontem eu falei aqui em 1 minuto, administração de sucesso. Jesus chega e encontra com Pedro na mesma praia, no mesmo barco, no mesmo ambiente, não tem sucesso. Quando ele traz Jesus, ele tem sucesso. Sara tenta ter sucesso da forma errada, enganando, defraudando. As pessoas tentam ter sucesso no mundo. O que foi que Pedro fez para ter sucesso? Ele trouxe Jesus para o barco, para a vida dele. Ele obedeceu Jesus, levou o barco para águas profundas, ele saiu da mediocridade. Ele se humilhou diante de Jesus, dizendo: aparta-te de mim. Ele estava reconhecendo os seus pecados. Ele seguiu Jesus quando ele deixou o barco e se tornou um pescador de homens. Eu acabei de ministrar aqui a primeira matéria em 1 minuto e meio. Então, assim, o corpo da administração está lá apenas para que a pessoa leia e entenda, lê os versículos, e ela vai usar para o público que Deus der ela, claro que dentro do nível de revelação que ela tem. O que o pastor fez, eu também fiz no primeiro ano. Eu acabava de terça e tirava meia hora no final para ministrar as lições como se eu estivesse numa casa de paz. Isso gera também uma melhor fixação, uma melhor segurança, e se os pastores acharem essa estratégia legal, também o faço. Mas ali é apenas um roteiro. O que a gente quer é que você use a chave do sucesso. Você vai orar, o Espírito é dinâmico, você vai ministrar de acordo com a necessidade específica e o tempo de cada um ali naquele lugar. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém, querido? A gente ia acabar 3 horas, mas eu acho que agora eu vou precisar de mais um pouquinho de tempo. Amém? Pode falar. Quer vir aqui?
Isso, na verdade, a questão do pastor Cleide foi mais para consolidar o que o nosso pastor estava falando no sentido de a importância do líder se planejar, parar para estudar antes, porque o que a gente viu, adquirir o conhecimento, na minha célula mesmo, algumas pessoas que pegaram, já teve caso de levar a lição naquele dia, naquela hora para ministrar. Não vai rolar. Na hora. Então, se você se dedica, hoje o nosso maior inimigo se chama tempo. Porque você vai querer até reunir com as pessoas, vamos usar essa estratégia. Eu estou sem tempo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas nós precisamos entender que o dia tem 24 horas, que Deus deu tempo para todo mundo igual. E que é a questão de prioridade. Então, as habilidades, o conhecimento, a técnica, tudo é importante. Se você também, como o pastor Cleiton falou, separar o tempo e fazer aquele resumo ali da melhor maneira para que alcance a maioria. Parabéns, vamos aplaudir o Senhor na nossa vida, na nossa vida, porque é isso mesmo. Quem que vai fazer o Enem, apóstolo? E não estudou, não leu nada, e chega lá e seja, Deus vai me dirigir aqui, vai me mandar desse jeito. Deus vai te lembrar o que você estudou, você se preparou. Quantas vezes já passei a semana preparando o esboço, pesquisando, olhando livros, concordância, ilustração, aí chegar na hora, o pessoal da Bíblia me apertando para fazer o PowerPoint, pastor, cadê o senhor? Me ajuda, para dessa, chega no pastor, meu irmão está louco, estou aguardando aqui, está rolando ainda aqui, Deus está me dando, tenha paciência. E depois de tudo pronto, na madrugada do sábado para o domingo, eu fiquei inquieto, e não era que a mensagem era ruim, eu ministrei depois, mas naquele momento Deus direcionou a falar outra coisa. Então a gente precisa estar condicionado, vamos estudar, vamos orar e também ser dependente de Deus. Amém? Vamos dar continuidade com a segunda mensagem dessa manhã. Se em qualquer intervalo você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar. Eu vou ter muito carinho e poder tirar a sua dúvida, que pode ser a dúvida da sua célula, da sua vida. Mas eu quero falar sobre esse coração consolidador de Paulo na vida de Onésimo. Ele não desistiu. Na carta a Filemon, de capítulo único, eu quero trazer algumas instruções que nos levará a ter esse coração que não desiste, esse coração que acabou a casa de paz. A gente vai entrar com esse material de consolidação da igreja e introduzir na célula. Não é longe, não, mas pelo menos vem, fica vindo para a célula. Não está conseguindo ir para a igreja ainda não, mas vem para a célula. E ela vai ver o amor, você está amando, você está orando, você está acompanhando, e ela vai vir, não, realmente, eu quero ficar aqui do lar. Eu tenho certeza que ela vai perceber a bobagem que fez, vai sentir a falta da oração, do acompanhamento, da amizade, e vai retornar. Filemon capítulo 1, versículo 6 diz: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo bom, de todo bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então veja só, queridos, Paulo, ele está escrevendo uma carta a Filemon, um homem rico, que tinha uma igreja plantada na sua casa, uma célula. Lembra que eu falei, Paulo, ele está ali na cidade de Colossos agora, mas ele está escrevendo a Filemon, dizendo: olha, eu preciso que você cuide melhor, você tem sido uma bênção. Um homem rico que tinha aceitado uma célula com aquele grupo de pessoas que tinham aceitado a Jesus naquele lugar, mas a Bíblia diz que por ser rico ele tinha servos, escravos comprados com seu dinheiro, era comum naquela época. E Filemon, um escravo, e Onésimo, escravo de Filemon, roubou ele e fugiu, porque o escravo que roubava o seu senhor era morto. E ele não foge para qualquer pessoa, ele foge para o apóstolo Paulo, E quando ele chega lá, Paulo faz um trabalho de tratamento naquela área onde ele tinha estado desviado. Paulo trabalha ele, e a Bíblia diz que ele se torna um obreiro eficaz, ele está sendo o braço direito de Paulo, com a obra do evangelismo. E Paulo manda esta carta para Filemon dizendo: olha, quem me dera ele continuasse comigo, tem me sido útil, tem me ajudado como obreiro, tem sido uma bênção. Mas ele precisa voltar para consertar aquilo que ficou quebrado lá atrás. Quantas pessoas deixam de prosperar porque não voltam para consertar aquilo que ficou quebrado lá atrás? O coração de Onésimo
podia dizer, a página virou, o ministério está bombando, Deus está me usando aqui para ajudar o apóstolo Paulo, glória a mim, aleluia, louvado seja meu nome. Eu tenho nessa vibe aí que muitos não. No entanto, ele entendeu que Paulo colocou, olha, houve algo lá. Uma porta foi aberta, uma brecha foi colocada, então a gente precisa voltar e corrigir, e a gente vai aprender alguns passos que foi dado para que aquela consolidação pudesse ser feita. A consolidação não pode ser feita de forma mecânica. Acabou o caso, quem faz casa de paz dizendo eu vou no dia que deve, está fazendo de forma mecânica. Ele precisa colocar o coração. Tem muito líder que não é relevante porque ele faz de forma mecânica, ele vai para o ensaio de forma mecânica, tem cara feio, tem choveu, tem atrasou, ele vai para a célula, ele não estuda porque ele está fazendo a célula de forma mecânica, ele vai para o culto, nem orou naquele dia, vai discipular e nem buscou de Deus uma revelação. Meu irmão, se Deus não falou com você algo para falar para o seu discípulo, fique calado, porque a gente fica usando o nome de Deus, faça isso, faça aquilo, a gente nem orou naquele dia. A gente está fazendo de forma mecânica. Não vai acontecer, não vai funcionar. Tem que ser feito com paixão, tem que ser feito com graça, tem que ser feito com fervor. As pessoas vão nos seguir porque elas percebem o brilho nos nossos olhos. As pessoas estão cansadas depois de um dia de trabalho, ainda vai fazer marmita, ainda vai lavar roupa, ainda vai botar menino na escola antes de trabalhar. Elas estão desgastadas, mas ela diz, mas eu preciso ir na célula, porque Deus vai usar meu filho para falar comigo hoje. Mas eu não posso faltar o discipulado que Deus tem dado tanta graça ao homem de Deus, à mulher de Deus que cuida de mim, que eu vou receber algo da parte do Senhor, e chega cansado, e chega exaurido, e fica às vezes pescando, mas quando sai dali diz, Senhor, obrigado porque eu fui renovado. Tem que ser feito com paixão, tem que ser feito com graça, tem que ser feito com alegria. João 10:11 diz, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não está preocupado se é em outro bairro, não está preocupado se é em outra cidade, não está preocupado se é em outro lugar. Ele faz o que Deus colocou para que ele possa fazer. Ele tem um coração pronto para amar pessoas de verdade. Ele está se colocando sem maquiagem, sem filtro, para fazer aquilo que Deus está fazendo. Ele paga o preço que for necessário. O que é consolidar? É ter zelo pelo novo convertido, é firmá-lo, é fazer ele estar seguro. Aceitou Jesus, agora eu quero te dar os primeiros rudimentos da fé, a certeza da salvação, o porquê ler a Bíblia, o porquê orar, o porquê congregar. Como é que eu posso cobrar uma pessoa que não quer? Eu mostrei para ela o benefício de congregar na igreja local, como ela vai ser amada, como ela vai ser cuidada, como a família dela vai prosperar, como ela vai poder crescer com seus dons e talentos. Isso é meu papel. A Bíblia diz, como virão se não há quem pregue? Paulo é um grande exemplo de consolidação. Você, meu irmão, vai ser a escada que Deus vai usar para que seus discípulos cresçam. E quando você vê amanhã pastores, ministros, evangelistas, apóstolos, grandes homens de Deus, você vai poder dizer, Senhor, obrigado, porque eles estão lá através da minha vida. Meu avô foi diácono da igreja a vida toda. E meu pai disse que cresce revoltado na igreja, dizendo, meu pastor, ele é ingrato do meu pai. Porque meu avô ganhou muita gente para Jesus que se tornou pastor, mas meu avô era diácono. Meu avô, eu ia para a casa de minha avó para ir para a igreja com ela, meu avô ia na frente para poder abrir a igreja, lustrar os bancos de madeira. Quem não tem muito banco de madeira aí? Já está com dúvida. É nóis. Meu avô era gordinho. E uma vez ele subiu no telhado para tirar o vazamento da igreja, despencou de lá de cima, quase que morre, bateu a cabeça pertinho da quina do culto. Mas alguns dias depois eu tenho uma imagem, meu avô morreu, eu era muito novo, criança ainda, mas eu tenho uma imagem do meu avô com uma perna engessada e um braço engessado e com a mão boa dando a paz, e todo mundo que estava chegando na porta dele. E hoje, quando eu dou treinamento de águas, eu falo sobre ter um coração de água, sobre amar aquilo que faz, porque ele amava. Quando acabava o culto, estava todo mundo agoniado para ir almoçar. Ele despedia todo mundo e dizia à minha avó, não leva os meninos, porque eu vou dar um grau na igreja, eu vou arrumar a igreja, eu vou varrer a igreja, porque de noite tem culto. Quando acabava a escola de criança. Porque ele amava aquilo que ele fazia. Muitos se tornaram pastores de setores que meu avô ganhou para Jesus, mas ele
partiu para a eternidade sendo diácono, porque ele amava aquilo que ele fazia. Meu irmão, nada vai dar certo se você não colocar amor naquilo que você faz. Aprenda a amar o que você faz. Se você hoje é um líder de célula mecânico, porque um dia se frustrou, se matou, porque você não voltou para consertar o que ficou lá, se você está tentando empurrar na força do braço, eu quero te dizer, nesse congresso, pare e diga assim: eu coloco a mão no meu coração pelo que eu estou fazendo. Ou é melhor que você entregue de vez, ou é melhor que você diga: Senhor, que outro que vai amar possa fazer. Você já viu aquela história dos 2 filhos com Salomão? Quando Salomão disse: então parte o menino no meio, e aquela mãe disse: então eu prefiro entregar. E Salomão disse: o amor me mostrou quem é a mãe de verdade. O amor no final, meu irmão, é o que vai contar, o que vai trazer o crescimento, é o que vai fazer acontecer. E qual foi esse exemplo? O livro de Filemão é uma carta particular de intercessão escrita por Paulo, para que pudesse falar de Onésimo, de um homem que iria fazer a diferença, que iria cumprir o seu histórico. A palavra Onésimo significa útil. Para Filemão era alguém útil, era um ladrão, era alguém que tinha fugido, mas Paulo está dizendo que ele tem sido útil. E ele vai voltar para a igreja em sua casa e vai fazer grandes coisas. Talvez aquele discípulo que você diz é um inútil, só dá trabalho, é um pecador, não vem para a célula, é rebelde. Talvez seja esses que Deus mais vai te usar através da sua vida na célula, trazendo unção, ganhando vidas, fazendo coisas, porque você não desistiu dele. Aleluia, Pai. Mas quem era esse Filemão? Quais as características de um consolidador? Em primeiro lugar, um líder espiritual que tinha uma célula em sua casa. Filemão 1, versículo 1 diz: Paulo, capítulo único, capítulo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Quem era Filemão? Alguém que tinha uma célula na sua casa. E Paulo está escrevendo para ele. Em segundo lugar, ele era um incentivador. Versículo 7 diz: seu amor me tem dado grandes alegrias e consolação. Por você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, todavia, eu estou te pedindo. A gente vê que Filemão era alguém que incentivava outros. Você sabe quem é um líder de célula, você sabe quem é um discipulador, você sabe quem é um consolidador. Ele é um incentivador. Diga para alguém: seja incentivador de alguém. O guerreiro, ele é aquele que envia a flecha, ele é aquele que projeta para o alto, ele sai distribuindo. Quando a gente vê o presidente anterior, Bolsonaro, ele era muito humilde nesse sentido de dizer, quando alguém argumentava alguma coisa sobre a economia, dizia: não, isso aí é o que o povo quer. Quem tinha que entender de economia era o ministro da economia. No entanto, Paulo Guedes, como ministro, não podia fazer nada sem passar pela cadeira do presidente. Ele enviava, ele dava respaldo para que ele pudesse fazer o seu trabalho. Quem é um bom discipulador? Ele é aquele que incentiva. Ele está daqui dizendo: vai lá, aquilo que o nosso pastor falou de lá de Trancoso, você pode fazer. Quais são os 4 passos do treinamento de líder? Em primeiro lugar, você está fazendo, você está te liderando, e ele está observando você fazer. Ele vem para a célula toda semana, ele não deixa de vir. Você diz para ele: olha, eu preparo o estudo de célula, e não consigo, não tem condições, não, eu te ajudo a fazer. Então, em segundo lugar, você faz e ele te ajuda a fazer. Olha, prepara os versículos bíblicos aí, porque você vai ler, você vai me ajudar a fazer. Em terceiro lugar, ele continua vindo, ele continua participativo. Agora ele vai ministrar e você vai ajudar ele a fazer. Não, qualquer coisa eu te dou o toque, eu dei os textos para fazer. Em quarto lugar, ele faz e você agora observa ele fazer. Ele está pronto, você vai enviar ele na próxima multiplicação e coisas grandes vão acontecer. A marca de um consolidador, ele é um incentivador. Ele não está falando de si, ele não está dizendo que só funciona por causa dele. Ontem nós tivemos grande culto do Ministério Infantil da nossa igreja, apresentação, ministérios, ação social, arrecadamos muitos quilos de alimento, Deus fez grandes coisas. Eu e a pastora estamos aqui. O Ministério Infantil trabalhou, nós demos um suporte essa semana, providenciamos o que era necessário, temos as orientações e incentivamos eles a fazer, mandamos uma postagem de gratidão por tudo que foi feito. O líder
incentivando. Diga para alguém, incentive pessoas. Em terceiro lugar, quem é o consolidador tinha uma mente aberta para ouvir e aceitar. Versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Então, quem é o consolidador? É aquele que tem uma mente aberta para ouvir e aceitar. Meu irmão, se você quer ser um líder relevante, saiba aceitar o que Deus fala através da sua liderança. Paulo está dizendo: eu podia dar uma carteirada, rapaz, que o apóstolo aqui sou eu, quem manda aqui nesse distrito sou eu, você é o pastor local, mas você está debaixo da minha autoridade. Eu estou te dizendo, libera o homem, ele está sendo útil aqui para mim, eu não quero mais problema, manda a carta para os oficiais, libera o salvo-conduto dele. Paulo está dizendo: eu podia mandar, eu tenho respaldo para isso, no entanto, eu estou te pedindo em amor. Paulo estava ensinando a Filemão como tratar, e Filemão, por sua vez, podia enrijecer o seu coração: é ladrão, miserável, eu ajudei, eu incentivei, eu fiz a minha parte, mas está dizendo, ele para ouvir aquilo que Paulo está colocando também. Aquele, meu irmão, que é o consolidador, ele não é enrijecido, ele não é rígido demais. Você sabe por que a nossa costa toda é coberta de coqueiro? Porque quando bate uma rajada de vento, o coqueiro lambe a água, lambe a areia, mas quando o vento passa, ela volta a pensar. O camarada que é rígido demais, o vento bate, ele está lá, o cara é forte. O vento bate e ele diz: o cara está lá, o cara é bom. Na terceira rajada, ele quebra pelo pé e fica seco lá no chão. E vai servir para ser lenha para algum fogo em algum lugar. Porque ele é rígido demais. Eu só funciono desse jeito. É igual a irmã Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Porque só quer funcionar daquele jeito. Não, o Filemão, ele tinha a mente aberta para ouvir o novo de Deus. Esses dias a gente estava na nossa reunião de liderança, a gente estava fazendo o cronograma do ano, e uma líder disse: por que a gente não faz o café desse jeito? E deu uma sugestão de um dia diferente, de um horário, de um formato diferente. Eu disse: rapaz, não é que ficou melhor do que eu tinha pensado? E eu mudei o formato porque eu entendi que aquilo que ela colocou era que liderar. Eu podia dizer: que negócio é esse? Quem manda sou eu, é desse jeito. Mas parei para ouvir. E algumas coisas eles também colocam, mas aquilo que eu tinha colocado tinha ficado melhor, e é exatamente no exercício disso que a gente vai crescendo. Filemão parou para ouvir. Em quarto lugar, ele era um cristão disposto a servir. A maior marca, meu irmão, de um líder é o serviço. Você pode ter a nomenclatura antes do seu nome de pastor, de bispo, de diácono, de ministro, de líder, de obreiro, de doutor, de apóstolo, mas todas essas nomenclaturas são temporárias, porque naquele grande dia ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. No céu todos serão servos, meu irmão. E a gente já precisa aprender a ser servo desde aqui. Nós nascemos para servir. E alguém já falou que quem não vive para servir, você está por dentro. Olha o que ele diz, versículo 13: gostaria de manter comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Em quinto lugar, Filemão, ele era alguém hospitaleiro. Versículo 22 diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Você sabe, uma marca de um homem de Deus é que ele é hospitaleiro. Uma marca de uma mulher de Deus é que é hospitaleiro. Ele tem prazer de receber pessoas na sua casa. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Ele tem graça de receber as pessoas, de hospedar. Olha o que aconteceu na vida da Sunamita, porque ela hospedou o homem de Deus. Ela ficou agoniada, porque todas as vezes que o profeta ia fazer missão naquela cidade, ele tinha que cochilar no sofá. E ela disse: não, vamos fazer o seguinte: acima da nossa casa vamos construir um cômodo, vamos botar uma cama, uma cadeira, um candelabro, uma mesa, e todas as vezes que ele vier, ele vai pousar ali. Ela não foi para uma casa nova que construiu em cima e deixou a velha com o profeta, não. Ela construiu uma nova em cima da dela, colocou de honra e colocou o profeta ali. O profeta chegou ali, quando viu aquilo, ficou agoniado e disse: meu Deus, eu tenho que fazer algo da parte de Deus pela vida dessa mulher. Glória a Deus.
Tem muita gente que está com bênção represada no céu porque não aprendeu a ser hospitaleiro. Aprenda a honrar, aprenda a receber pessoas na sua casa. Ontem o apóstolo me levou na casa dele para tomar um sorvete, eu já me dei uma palavra de graça na casa dele, aleluia. Seja hospitaleiro, receba pessoas na sua casa. A Bíblia diz: se você der um copo d'água, você já é abençoado. Imagine se você tiver graça para receber pessoas, você está gerando um DNA na vida dele. E segundo momento, o segundo estágio da consolidação, perceba que antes de confrontar Filemão, Paulo liga-se a ele por meio dos estados para administrar o conflito. Havia um problema na célula de Filemão. Um discípulo rebelde tinha roubado, quebrado tudo, acabado com tudo, tinha fugido, tinha ido embora. Paulo podia receber aquele fruto, trabalhou para fora e dizer: não, você não soube cuidar, eu cuidei, agora a colheita é minha. Agora Paulo está ali consertando o conflito para devolver, para que eles pudessem consertar o altar e dar continuidade ao projeto de Deus. Líder de célula nunca chega cobrando. Quando você elogia alguém, o seu coração fica acessível. Diga para quem está do seu lado: nunca chegue cobrando. Eu não coloquei isso não, passa aí. Eu não coloquei não, passa o próximo. Coloquei não? Meu Deus, que pecado. Então, repita comigo: líder de célula, nunca chegue cobrando. Quando você elogiar alguém, o seu coração fica acessível. Os treinadores falam do projeto sanduíche: você elogia, corrige, depois elogia. Isso tudo aí está na Bíblia. Quando você lê as cartas lá, as igrejas da Ásia, ele começa dizendo: parabéns, Deus se dobrou as obras de Nicolaítas, parabéns, porque vocês guardam os ensinamentos, parabéns por isso, parabéns por aquilo. No entanto, perdeste o primeiro dia, mas começou elogiando. Não reúna só para cobrar, não reúna só para. Você quer ter o coração de alguém, meu irmão, dê um presente para ele. Cutuque quem está do seu lado e diz: olha Deus falando ali, fala a Deus. Esse é o momento de você gritar: fala papai, olha Deus aí nesse mistério. Quando Jacó, ele quis ganhar o coração do irmão, ele chega dando presente. Antes ele queria ser o mais velho, antes ele queria ser honrado, antes ele queria ser o primeiro. Quando ele vê o irmão, ele se joga no chão e diz: você é meu Senhor, eu estou te dando esse presente, os meus filhos são teus filhos, aquilo que é meu é teu. E quando o irmão vê a humilhação dele, diz: não, meu irmão, Deus também me prosperou. E eles consertaram o altar ali, porque ele soube elogiar, porque ele soube primeiro colocar. Não faça reuniões apenas para cobrar, isso deve estar. Não faça reuniões apenas para colocar, mas realmente perceba os pontos positivos. Por isso que o segredo de uma boa supervisão de célula, todas as vezes que eu e minha esposa estamos fazendo, ou a gente vai junto fazer supervisão, ou estrategicamente ela vai com a célula, eu vou com a outra célula. A gente sempre elogia em público: olha, parabéns, a célula está bombando, rapaz, que palavra foi essa, que lanche é esse, olha, parabéns por esse quebra-gelo. A gente não está inventando não, a gente está elogiando aquilo que é misto, aquilo que é digno de elogio. Mas aí no discipulado a gente chama o líder e diz: rapaz, que olha essa vigia aí, vigia, 3 horas de célula, 2 horas de célula. Misericórdia, meu irmão, vamos lá. Mas a gente elogiou primeiro. A gente primeiro preparou o ambiente, porque o nosso desafio é sempre levá-los a crescer. Amém? Qual o primeiro estágio, irmão, da consolidação? É o estágio do elogio. Diga para quem está do seu lado: elogie pessoas. A nossa língua é terrível. Eu estava ouvindo esses dias Suassuna, ele estava dizendo que ele não tem desprazer de falar mal das pessoas na presença. Ele gosta de falar nas costas da pessoa, que é mais gostoso. A nossa língua é terrível. A gente fica agoniado para falar lá: você viu Levita, você viu o pastor, você viu aquilo outro, você viu aquela pessoa. Não, a gente vai trocar isso por elogio. Em vez de ver o que não deu certo, a gente vai dizer: rapaz, você viu que presença, você viu aquilo outro. Não, aquilo não serve, não, deixa eu falar, mas isso aqui foi poderoso. Vamos ativar o modo elogio. Diga para alguém: ativa o modo elogio aí, meu irmão. Aliás, olha para alguém que está do seu lado e vê aí o que é digno de elogiar. Elogia ele. Vai terminar. Versículo 4 diz: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé, do nosso Senhor, do seu amor
bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo já começa preparando o caminho. Ele não está inventando nada não, ele está pegando os pontos positivos de Filemon e mostrando a ele que ele pode fazer o negócio girar, ele pode fazer a célula bombar, ele tem características tremendas de um bom líder de célula, e às vezes ele não está vendo isso. O grande problema é que nós, como líderes, em vez de olhar para 8 que são uma bênção, a gente olha para 3 que é uma derrota. A gente olha para os 3 que é rebelde, que não vem para a célula, que não quer nada, que peca, que desiste. Estava ouvindo um pastor de lá de Belém, de lá da capital do Pará, do estado da minha esposa, e ele dizendo que estava todo feliz, que fez o evangelismo, plantou a primeira célula. De repente, quando ele olha lá no vídeo do jornal, Ciro de Nazaré, o evento católico mais potente da cidade, ele vê as 3 ovelhinhas dele carregando o cordão do Ciro lá e dizendo: meu Deus, tem misericórdia. Então, às vezes, a gente para olhar só o que não está virando, só o que não está dando certo. Não, vamos elogiar o que está dando certo. E a atmosfera vai mudar. Você vai para uma atmosfera leve, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de graça. Não, se você quer que pare, meu irmão, para de falar. Para de falar. O problema vai acabar, a fofoca vai acabar quando chegar no ouvido, o coração sabe. Para de falar. Para de comentar. Estimula o que é bom. Olha, isso aqui é positivo, então vamos botar na mídia aí, vamos elogiar, vamos repostar, vamos mostrar o que está acontecendo. Elogio. Segundo estágio do compromisso. Antes de fazer o seu apelo, Paulo passa a Filemon qual é o estado do escravo Onésimo. Os bons líderes assumem algumas responsabilidades no conflito e reconhecem as diferenças que há entre ambos. Versículo 8: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, meu tempo já acabou, prefiro fazer um apelo com base no amor. Versículo 10: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora útil, tanto para você quanto a mim. Manda-o de volta, mando-o de volta para você, como se fosse o meu coração próprio. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Eu quero perguntar a você cuidaria de quem te deu prejuízo, irmão? Eu recebi lá um casal de volta que saiu da igreja e causaram desgastes tão grandes. Cada caso é um caso, cada jeito é um jeito, tem que ser pontuado de um jeito. A gente tem o direcionamento que Deus dá, mas Paulo está orientando Onésimo. Paulo está orientando Filemon a receber Onésimo de volta. Conta a história do monge que está vendo o escorpião virado e ele tenta desvirar e o escorpião arma para morder. Ele tenta desvirar, o escorpião arma para morder. Na terceira vez ele pega uma folha e desvira. E o discípulo do monge diz: deixa esse miserável correr, você está vendo que ele está tentando te matar. E o monge diz: a natureza dele é matar, minha natureza é consertar, é gerar vida, cada um dá o que tem. Diga para quem está do seu lado: cada um dá o que tem. Tem coisas, meu irmão, que o seu discípulo nunca vai fazer. Aquilo que o nosso discípulo vai replicar como líder, geralmente, é aquilo que nós fizemos com ele. Então, ele mostra o compromisso que tem, mesmo quando ele não era digno de receber. Olha o que Jesus fez com Pedro, foi naquela praia. Jesus já tinha dito para ele não pescar, ele volta exatamente a fazer o que Jesus tinha dito a ele para não fazer. Ele tinha traído, ele dorme quando Jesus mais precisou dele, ele corta a orelha na hora errada. Pedro era um carnal, Pedro devia voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Mas no entanto, quando Jesus ressuscita, Jesus vai naquela praia, porque ele queria reassumir com Pedro um propósito que o Senhor tinha firmado lá atrás. Glória a Deus. O terceiro estágio é o estágio da escolha, versículo 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Você tem que ter domínio próprio para tirar o poder da sua memória que tenta trazer as ofensas, os pecados dos outros. Nós precisamos, queridos, resgatar esse entendimento daquilo que nós temos a cada um para fazer. Paulo procurou obter o consentimento de enviar Onésimo de volta a Filemon. Ele
Nesse estágio, o líder claramente articula a tomada de decisão de ambas as partes em conflito. Ele é um mediador. Ele está entre Filemon e Onésimo. Ele está articulando para que o altar pudesse ser consertado entre os dois. Talvez Onésimo pudesse dizer: eu servi, eu apoiei, eu cresci naquele lugar, eu passei também privações. Onésimo tinha as causas dele, Filemon tinha as causas dele, mas Paulo está como conciliador do conflito, como mediador. Você, como líder, vai ter muitas das vezes um papel de mediador. E não fique triste: pastor, toda vez que fulano some, ele só me aparece na hora de resolver um problema. Então ele está te vendo como mediador, mesma função do Espírito Santo. Seja usado por Deus. Você vai ser lembrado como aquele que é MacGyver, como aquele que desarticula bom. Quantos lembram de MacGyver ali? Fica lembrando. Só tem coroa assim. Em quarto lugar, o estágio do desafio. Versículo 15 diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim tem um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele me causou algum prejuízo, eu te devolvo. Ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de punho, pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Aleluia. Paulo está desafiando Filemon, está encorajando ele a fazer aquilo que era certo. Ele não conseguia perdoar, o que ele fez tinha sido algo muito grave. Ele tinha ajudado, tinha perdoado, tinha recebido em sua casa, agora ele é roubado. Paulo está desafiando: meu irmão, você como líder tem o papel de desafiar os seus liderados a fazer aquilo que ele acha que não tem condições de fazer, mas quando você o fizer, você vai ser surpreso com os resultados que será trazido. Eu não estou falando de oprimir, eu não estou falando de coisas que eles não têm condições de fazer, mas quando você desafiá-los, eles serão ousados em Deus. Cadê o pastor Tiago? Já entendi. Já entendi tudo. Depois eu vou conversar com o pastor. Amém? Em sexto lugar, o estágio da confiança. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. Além disso, prepare um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituídos a você. Então Paulo está dizendo: eu confio em você, você é meu discípulo, e eu tenho convicção que você vai ouvir aquilo que eu estou te orientando a fazer. Paulo está colocando nas mãos de Filemon a decisão, dizendo: olha, ele está confiando que eu vou fazer o que ele está me pedindo para fazer. Ele está sendo constrangido por Paulo em amor, para caminhar na condução daquilo que ele está sendo orientado a fazer. Você, como líder, meu irmão, tem a graça de conduzir debaixo da direção do Espírito Santo. Agora, Filemon não tem nem como negar, porque Paulo está colocando nas mãos dele, está dizendo: eu confio que você vai fazer aquilo que eu faria, eu confio que você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou te dando uma nova oportunidade de cuidar da célula, de cuidar da igreja, de fazer aquilo que é certo. Conclusão: Paulo, ele nos ensina que nós precisamos, como líderes, entender que só vamos avançar se formos humildes, se exercer o perdão e se trabalharmos de uma forma árdua. Nós veremos o resultado do exercício da nossa liderança naquilo que temos colocado nas nossas mãos, pelo poder do nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Vamos ficar de pé nesta manhã em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei, porque Ele sabe que eu quero orar por você nesta manhã, enquanto adoramos ao Senhor, que diz: eu quero ser um líder relevante, eu quero melhorar, eu quero repreender essa preguiça que me impede. Eu passo horas na rede social, mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu sou líder, eu passo horas praticando ossos, serendo sério, mas eu não consigo orar. E aí eu não entendo porque a célula não bomba, eu não vou na casa, eu não vou
você vai instruir, você vai amar. O Espírito Santo vai fazer coisas grandes pelo poder do nome de Jesus. Você que quer esse coração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida enquanto adoramos ao Senhor. Cada vez que eu meu Deus, possa desse louvor. Cada vez que passo
Então eles precisam da sua palavra, eles precisam da sua convocação. Eles precisam do comando seu para eles viverem.